A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 4 e versículo de número 42, que diz assim: Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes do seu alforge. Disse Eliseu: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: Como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhe pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra que nós vemos, irmãos, o Senhor de uma forma miraculosa, fazendo 100 homens comerem a 20 pães e ainda sobrar. Aqui nós observamos um milagre de multiplicação. Milagre esse que o profeta Eliseu já havia compreendido o que aconteceria. Mas o servo do profeta ainda ficou meio receoso, olhando para aquilo que era humano. Ou seja, olhando para aquilo que estava diante dos olhos dele. Quantas vezes, irmãos, nós não olhamos para as situações que estão diante de nós com o olhar da fé, mas olhamos para aquilo que humanamente falando pode ser feito. Você, Ribiandorabacanta, serve a um Deus que age conforme a tua fé. Ele vai agindo e fazendo o milagre acontecer conforme aquilo que você crê. É tempo de você colocar a sua fé em ação, porque a multiplicação vai acontecer na sua vida. Vai acontecer um milagre extraordinário na sua história. É tempo de olhar com os olhos que o profeta Eliseu olhou para essa situação aqui. Não é tempo de você ficar olhando como o moço do profeta Eliseu olhou, de uma forma humana. Tem situações da minha e na sua vida que se levantam, que Deus quer que a gente olhe para elas com o olhar da fé. Irmã, está tudo travado, mas eu creio que a porta vai se abrir. Está tudo adverso, mas eu creio que o Senhor vai me dar vitória. Está tudo dizendo que não, mas eu creio na palavra que o Senhor já liberou, porque eu profetizo que Deus já liberou uma palavra sobre a minha história e o impossível vai acontecer. O que você precisa fazer é se apegar à palavra. O que você precisa fazer é se apegar à promessa. Ixarabacantarai. É se apegar ao Deus que falou contigo. Era isso que o moço do profeta Eliseu precisava fazer. Ouvir a palavra que o profeta Eliseu estava dizendo, direcionada pelo Senhor. Porque aquela palavra não era do profeta, mas era de Deus. Você vai ver aqui no versículo de número 43. Porém, o seu servo lhe disse: Como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Quem estava dizendo, irmãos, não era o profeta Eliseu, mas quem estava dizendo era Deus. Que aqueles 100 homens comeriam do pão que estava ali disponível e que ainda ia sobrar. Deus é um Deus de multiplicação. Deus é um Deus que faz o impossível acontecer. Talvez Deus te fez promessas, que Ele ia te prosperar, que Ele ia te abençoar. Mas hoje, quando você olha para o seu cenário, é escassez, é dificuldade financeira, é problemas e mais problemas, é conta no vermelho. E você diz: Deus, como é que o Senhor disse que vai me abençoar? Como é que o Senhor disse que eu vou ter para ajudar? Como é que o Senhor disse que vai me prosperar financeiramente? Se eu olho para a minha situação e eu vejo que humanamente falando é impossível disso acontecer. Aí Deus está dizendo: é tempo de você olhar com os olhos da fé. É tempo de você crer na palavra que está sendo liberada. Quando o moço de Eliseu ouviu a palavra do Senhor por intermédio de Eliseu, ele logo se posicionou e colocou aqueles 20 pães diante dos 100 homens. E os homens comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus que multiplica. O Deus que multiplicou os pães. O Deus que fez com que 100 homens comessem e ainda ficassem satisfeitos. E ainda sobrasse. É o Deus que vai trabalhar na sua vida e fazer a palavra que Ele lançou na sua história acontecer. Só que o seu papel é confiar. O seu papel não é ficar olhando para o cenário e dizendo assim: não tem como acontecer. Isso é impossível. Deus está dizendo: comece a se apegar à palavra, não se apegue ao cenário. O cenário pode dizer que é impossível.
As lutas podem estar se levantando na sua vida a ponto de fazer você duvidar da promessa, mas você não pode ficar com os teus olhos fitos na luta. Você tem que olhar para aquilo que Deus designou. Você tem que olhar para a promessa que Deus te fez. Aqui o moço de Eliseu precisava acreditar na palavra do Senhor e obedecer aquilo que Deus estava dizendo, que ele já tinha determinado o milagre. Deus já havia determinado o milagre. Tem coisas na minha e na sua vida, irmãos, que nós não podemos ficar olhando com a vista humana, com o olhar humano. Mas nós temos que olhar com os olhos da fé, dizendo: Deus já determinou meu milagre. Deus já me disse que essa vitória vai chegar. Talvez seu casamento está indo de mal a pior e Deus disse para você que Ele vai restaurar. Pois é, fique com a palavra de Deus. Ele vai restaurar o seu casamento. Ele vai salvar os seus filhos como Ele te falou. Ele vai agir na sua vida financeira como Ele disse, na tua saúde. Mas o teu papel é confiar na palavra. Chegou um momento na vida do servo de Eliseu que ele oscilou. Ele disse: como é que eu vou colocar 20 pães diante de 100 homens? Não tem como. Mas quando ele entendeu que Deus estava no controle, ele obedeceu à ordem de Deus. Deus te trouxe aqui para você entender que Deus está no controle. Declare comigo: eu vou obedecer às ordens de Deus porque Ele está inteiramente no controle. Eu vou obedecer às ordens de Deus porque Ele está inteiramente no controle. E quando nós passamos a compreender que Deus está no controle de todas as coisas, nós não ficamos nos inquietando com nada e nem nos preocupando com aquilo que Deus já disse que resolveu na nossa história. O papel do moço de Eliseu era confiar em Deus como Eliseu confiava. E tem momentos na nossa vida que nós precisamos, irmãos, colocar nossa fé em ação e confiar inteiramente no Senhor. Porque tem momentos que tudo vai ser contrário. Vai ter momentos que, humanamente falando, não tem como a gente receber algumas respostas, viver algumas vitórias, receber algumas bênçãos da parte de Deus, mas nós precisamos ficar com a palavra de Deus. Nós precisamos ficar com aquilo que Deus designou para a nossa história. A palavra de Deus foi: vai comer, ainda vai sobrar. Então, o que era que eles precisavam aqui fazer? Se alimentar, porque Deus cuidaria da multiplicação. Os 100 homens não precisavam ficar preocupados com nada. O moço de Eliseu não precisava ficar preocupado com nada. Eliseu não precisava se preocupar com nada. Eles só precisavam ali se posicionar e se alimentar, porque Deus é quem faz o milagre acontecer. Tem gente perdendo o sono, tem gente perdendo a paz com milagres que Deus disse que faria. Se é Deus que diz que vai fazer, por que você está se inquietando? Se Deus diz que vai dar a última palavra na sua vida, que a resposta vai chegar, que Ele vai mudar a sua vida financeira, que Ele vai lhe curar, que Ele vai restaurar a sua história, que seu casamento vai ser restaurado, por que você está se preocupando? Se preocupando com coisas que fugiu do seu controle? Se preocupando com coisas que para você não tem jeito? Deus está dizendo que vai sobrar, vai sobrar. É loucura, humanamente falando, mas eu prefiro crer na palavra. Mas eu prefiro crer naquilo que Deus designa para a minha vida. Eu não tenho que entender tudo que Deus fala. Eu não tenho que compreender como é que o milagre vai acontecer. Irmãos, milagre não se explica. Milagre não tem explicação. Tem coisas na minha e na sua vida que não vai ter explicação. Que Deus vai fazer como no piscar de olhos acontecer. Mas o meu papel e o seu é se posicionar e confiar. O servo de Eliseu, ele se posicionou. E ele fez como o Senhor mandou. Ele colocou diante dos homens os pães como Deus havia designado, usando o profeta Eliseu. E depois que ele deu esse passo de fé, depois que ele ouviu a voz do profeta e entendeu que Deus estava no controle, a Bíblia nos diz que sobrou. Eles comeram, sobrou, conforme a palavra do Senhor, porque Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Se Deus te fez uma promessa, uma palavra, vai ser conforme a palavra do Senhor. Quando Deus ele faz uma promessa para mim, para você, não é conforme o cenário, mas é conforme a palavra dele. Declare comigo: o meu milagre vai acontecer conforme a palavra de Deus. O meu milagre vai acontecer conforme a palavra de Deus. É Deus quem dá a última palavra na nossa história. É Deus quem designa a vitória para os servos, para os filhos dele. É Deus quem vai multiplicar na sua vida, é Deus quem vai curar, é Deus quem vai prosperar. É Deus quem vai fazer o impossível acontecer. O seu posicionamento é crer, a sua posição é acreditar. É isso que você precisa fazer. E não ficar inquieto dizendo: não tem como acontecer. Não foi Deus que falou que vai fazer?
Não foi Deus que disse que é Ele quem dará a última palavra na sua história? Não foi Deus que já determinou a sua vitória? Então não se inquiete. Iribiandurabacanta. Não se preocupe, porque a glória de Deus será manifesta na sua casa. A glória de Deus será manifesta no seu casamento. A glória de Deus será manifesta na sua história. Então somente creia. Mesmo que tudo esteja contrário, se apegue à palavra. Foi isso que o moço de Eliseu fez. Se apegou à palavra de Deus por intermédio do profeta Eliseu. O profeta Eliseu era um homem de Deus que ouvia a direção de Deus e ele disse: não se preocupe. Assim diz o Senhor. Eles vão comer e ainda vai sobrar. E o moço de Eliseu creu na palavra. É isso que você precisa fazer, crer na palavra do Senhor, porque conforme o que Deus disse que aconteceria na sua história, vai acontecer. Conforme o que Deus designou para acontecer na sua vida, acontecerá. Irmã, é impossível. Você não sabe o que eu estou passando, realmente eu não sei, mas o céu sabe. Deus sabe. Se Ele designou essa palavra para você, é para que você entenda que o milagre vem de Deus, não vem de você. Quem dará a última palavra na sua vida é Deus. Como o moço de Eliseu acreditou na palavra de Deus, na vida do profeta Eliseu, acredite também na palavra que Deus está direcionando para a sua vida. Acredite na palavra que foi lida para você, onde diz que 20 pães fez com que 100 homens ficassem satisfeitos. Com que 100 homens comessem e ainda sobrasse. Porque Deus é Deus de multiplicação. Porque Deus é Deus de milagre. Não se inquiete com o dia de amanhã. Não se inquiete com as impossibilidades que há diante de ti. Não se inquiete com aquilo que se levantou na sua história para dizer que você não vai obter resposta. Para dizer que você não vai obter milagre. Se Deus falou, está falado. Se Deus disse, está dito. O nome do Senhor será glorificado na sua vida conforme o que Deus falou. Porque aqui conforme a palavra do Senhor aconteceu. Houve multiplicação. Eu não sei o que você entrou aqui precisando, se foi de uma cura, de uma libertação, de uma restauração, de uma multiplicação, de uma provisão, de uma providência. Mas já tome posse dessa palavra e creia. Que o mesmo Deus que multiplicou aqui no tempo do profeta Eliseu é o mesmo Deus que ainda faz milagre no nosso tempo. É o mesmo Deus que não mudou. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. É tempo de você fitar os teus olhos não nas preocupações, não nas ansiedades, não nas inquietações que você está vivenciando, mas é tempo de você fitar os teus olhos na palavra. É tempo de você fitar os teus olhos na promessa, naquilo que Deus designou para a sua vida. Porque o mesmo Deus que fez com que a palavra dele se cumprisse e o milagre acontecesse, e a multiplicação acontecesse, e ainda sobrasse pães ali, é o mesmo Deus que vai fazer o impossível acontecer. Era tão impossível que eles só tinham nas mãos 20 pães de cevada e espigas verdes do seu alforje. Eles tinham pouco para o tanto de homens que tinham ali para se alimentar. Mas Deus multiplicou. Aqueles homens comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Você pode ter pouco, mas Deus manda eu te dizer que será conforme a palavra que Ele liberou na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, Pai. Nós cremos que a nossa vitória não vem da nossa força humana. Muitas vezes, Pai, queremos ter o controle de tudo quando sabemos que não temos o controle de nada. Sabemos que tudo está nas tuas mãos. Era o Senhor quem estava no controle dessa situação. Era o Senhor quem faria o milagre acontecer conforme a tua palavra. A multiplicação aconteceu, teve milagre, teve resposta, porque o Senhor deu a última palavra nessa história. O Senhor continua sendo o mesmo Deus que dará a última palavra, Pai amado, nas impossibilidades que estão diante dos nossos olhos, Pai. Naquilo que é impossível humanamente falando na nossa história. E eu creio, Pai, que é tempo do milagre acontecer. Eu creio, meu Senhor, que o que é impossível vai acontecer, o teu nome será glorificado. Nós entregamos nas tuas mãos, Pai, as impossibilidades que é na nossa vida, e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai.
E que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. O milagre vai acontecer na nossa vida conforme a palavra do Senhor. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer todo o laço, toda seta, toda retaliação, todo dardo inflamado, toda obra contrária. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, Senhor. Cura, liberta, meu Pai amado, restaura, restitui, traz assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e já te agradeço crendo na nossa vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que o impossível quem faz é Ele. O teu papel é confiar. O moço de Eliseu confiou na palavra do Senhor, naquilo que Deus havia usado o profeta Eliseu para dizer, e o milagre aconteceu. É tempo de você confiar na palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus. Declare amém.